Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do professor Alex Pipkin sobre a Páscoa. Páscoa e liberdade. A Páscoa, ela é um símbolo de liberdade, mesmo para quem não defende ou professa uma fé cristã ou uma fé judaica. Afinal de contas, a origem da Páscoa está no judaísmo, a Pessach, né? É o tempo da renovação, do renascimento, da passagem da escravidão para a liberdade, como bem explica o nosso professor Pipkin. No pensamento judaico, é a libertação do Egito, a emancipação do povo judaico da dominação egípcia, conforme conta o Antigo Testamento. Para os cristãos é a ressurreição de Jesus. Para todos nós, deveria ser um momento de reflexão, diz-nos o professor Pipkin, sobre aquilo que nos aprisiona, que limita a nossa liberdade e aquilo que nos liberta. Ele, professor Pipkin, fala como judeu. Como judeu, ele reconhece e respeita profundamente a força da mensagem deixada por Jesus de mais amor, de caridade, de atenção ao próximo. Há um dever moral da preocupação com os outros. Só que essa preocupação não pode ser confundida, é um alerta importante que ele faz, com o projeto político de um Estado que se arroga o direito de cuidar de todo mundo às custas da liberdade de cada um. Preocupar-se com o outro não é a mesma coisa, absolutamente, que colocá-lo sob tutela. É ajudá-lo a se levantar para que caminhe por si. É uma mensagem poderosa e bastante bem associada ao simbolismo da Páscoa que o professor Pipkin traz no seu artigo. Na sequência, nós temos uma pesquisa, um verdadeiro paper que foi desenvolvido pela Anne Dias, que integrou ali os círculos do Lola Brasil, Ladies of Liberty Alliance, uma instituição parceira nossa que vem também se dedicando a difundir as ideias do liberalismo, sobretudo no seio da formação de uma liderança feminina. E ela fez um paper analisando os problemas da liberdade de expressão no Brasil, sobretudo no contexto do comportamento disfuncional da cúpula do nosso Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. O paper se intitula O Supremo Tribunal Federal e a Liberdade de Expressão no Brasil entre 2019 e 2025. O paper, como ela mesma descreve, tem por objetivo analisar os principais eventos que impactaram a liberdade de expressão no Brasil nesse período, com foco no papel desempenhado pelo judiciário, a partir de 3 eixos centrais: a repressão à liberdade de imprensa, como por exemplo a censura da revista Cruzoé, mantida pelo site O Antagonista, a censura imposta às redes sociais, com supressão de contas e outros comportamentos abjetos, e a fragilização da separação de poderes, com o ato do Poder Judiciário de surrupiar as competências do Legislativo, busca-se evidenciar como decisões judiciais vêm sendo utilizadas para silenciar vozes dissidentes. Os casos analisados revelam um padrão preocupante de centralização institucional, restrição do debate público e instrumentalização das estruturas estatais para conter opositores. É o tipo de denúncia que o Instituto Liberal vem fazendo há muito tempo e a Anne faz um trabalho brilhante de condensação de tudo o que vinha acontecendo dentro desse paper que o Instituto Liberal tem imenso orgulho de colocar entre as suas publicações. Por falar nisso de judiciário, de Supremo Tribunal Federal, nós temos um artigo de minha autoria que foi publicado originalmente na revista Oeste. O liberalismo clássico de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é a grande face pública desse processo de deterioração do Estado de Direito no Brasil, mediante a disfunção do Poder Judiciário, a sua hipertrofia absurda, e ele foi o personagem de 2 matérias jornalísticas internacionais recentemente, uma delas pela revista New Yorker e a outra pela revista The Economist. E eu faço nesse texto uma condensação do perfil do Alexandre de Moraes que foi desenhado nestas 2 reportagens. Notadamente, a reportagem da The Economist reconhece os exageros do poder de que Moraes se vem investindo nos últimos anos e destaca a autoidentificação do ministro do STF como um liberal clássico,
o que nós, evidentemente, não podemos admitir, nós não podemos corroborar essa autoidentificação diante do fato de que os comportamentos que Moraes vem provocando e endossando seriam de fazer corarem figuras como Tocqueville, Montesquieu, Lord Acton, John Locke, enfim, todos os grandes pensadores que constituem os cânones, os clássicos da tradição liberal, de maneira que o Moraes deveria refletir um pouco melhor quanto a esta autorrotulação. Na sequência, indo para a Argentina, nós temos um texto do Carlos Júnior, Milei e a redução da pobreza na Argentina. Uma lição valiosa. Ele faz aí um elogio ao que o governo argentino vem fazendo para lidar com o legado desastroso do peronismo e do kirchnerismo especificamente, e aponta que, apesar de a esquerda argentina ter chiado, ter feito algazarra, ter tentado sabotar a agenda do presidente Javier Milei, a marcha da insensatez foi em vão. E os resultados estão aparecendo agora. Uma redução de 52% para 38% dos pobres argentinos, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o IBGE argentino. O número de indigentes teve uma redução de praticamente 10 pontos percentuais. O que fez o presidente Milei, resumidamente, nas palavras do Carlos, enxugou a máquina pública ao demitir pouco menos de 38 mil funcionários públicos, apresentou um pacote consistente de reformas liberais aprovado em 2024 e respeitou as leis de mercado, que muitos terraplanistas econômicos ignoram solenemente. Milei também privatizou estatais e eliminou regulamentações inúteis que impediam ou dificultavam o investimento estrangeiro, bem como a atividade empresarial. Em suma, ele cumpriu o que prometeu que iria fazer e deu ao país um choque de gestão ao seguir a plataforma liberal tão necessária para o reerguimento de uma nação arruinada pelo peronismo. Oxalá continue assim e o trabalho de Milei possa prosperar e trazer sucessos para a Argentina que contaminem a América Latina e, quem sabe, também o nosso tão querido e sofrido Brasil. Na sequência, volto ao STF com outro artigo de minha autoria. O voto de Luiz Fux e a animosidade política no STF. Infelizmente, a cabeleireira Débora Rodrigues, que participou dos fatos de 8 de janeiro, os famigerados incidentes de 8 de janeiro, pichando uma estátua à frente do STF, a famosa estátua da Justiça, com o batom que ela trazia, a Débora, infelizmente, foi condenada pelos digníssimos ministros do Supremo a 14 anos de prisão e uma multa elevadíssima. No entanto, apesar de tal absurdo que denuncia a postura draconiana e injusta dos nossos togados, apesar disso, houve quem discordasse na própria cúpula do Judiciário. E isso se demonstra pelo voto do ministro Luiz Fux, que achou melhor que Débora fosse condenada a apenas 1 ano e 6 meses e a pagar exclusivamente a limpeza da estátua. Isso só demonstra e nos causa bastante estupefação estar diante de um fato desse, como é que aqueles que supostamente foram alçados ao posto que ocupam devido ao seu notável saber jurídico e reputação ilibada, como é que eles podem ver de maneiras tão distintas um fato tão cristalino? Isso é o que nos choca nesse caso da Débora Rodrigues. Por falar em justiça, mais uma vez uma abordagem do Judiciário, um artigo da Lexum, nossa parceira que se dedica à questão jurídica, o julgador como agente político, uma crítica republicana à entrevista de Barroso. A entrevista concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, outro ministro do STF, já falamos de Moraes, falamos de Fux, agora Barroso, presidente do STF atualmente, ao jornal o Globo expõe uma compreensão da função constitucional do judiciário que conflita com os princípios fundamentais de um constitucionalismo republicano. E aí ele aponta no texto uma série de problemas dessa entrevista do Barroso, como a classificação dos atos de 8 de janeiro como atos imperdoáveis, né? E a sugestão de que o julgamento de Bolsonaro deveria ser concluído antes das eleições, uma série de considerações políticas que não deveriam fazer parte da postura pública de um ministro, ainda mais o presidente do Supremo Tribunal Federal.
E na liderança do IL Flash de hoje, mais uma vez de autoria do professor Alex Pipkin, mudamos do Supremo Tribunal Federal, dos Supremos Togados de Brasília para o Vaticano, com o texto Dois Papas, Dois Caminhos. Com o falecimento do Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, era natural que houvesse discussões sobre o seu legado do ponto de vista religioso e do ponto de vista da sua atuação como homem público. E o texto do Pipkin faz uma comparação entre João Paulo II e o Papa Francisco, uma comparação em que ele reconhece muito mais méritos a João Paulo II, pela sua postura mais aberta de firmeza contra o comunismo, de firmeza do ponto de vista de valores, e comparação com o Papa Francisco, que, na visão do Pipkin, frequentemente optou por uma retórica populista, aproximando-se de bandeiras socioeconômicas que flertam com a ideologia da teologia da libertação, uma corrente que confundiu caridade com coletivismo e que erra ao enxergar o evangelho como um manifesto político. Esse foi o IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.